A neve caiu em abundância naquela noite, tão pesada que parecia querer engolir a cidade inteira. A neve caiu em abundância naquela noite, tão pesada que parecia querer engolir a cidade inteira. Clara estava sentada, encolhida, na rodoviária vazia de Lisboa, vestindo apenas um vestido fino e escuro, sem casaco, sem casa, sem ninguém. O marido a tinha expulsado horas antes, e os papéis do divórcio ainda estavam amassados na sua mão, como se ela não conseguisse largar nem aquela dor. As últimas palavras dele ecoavam no silêncio gelado da rodoviária, pesadas e cruéis, cravadas fundo no peito dela. Você é inútil porque não pode ter filhos. 6 anos de casamento reduzidos àquela frase. 6 anos dando tudo o que tinha, tentando ser suficiente, tentando preencher um espaço que nunca pareceu pequeno o suficiente para ela. Os dedos dela estavam roxos de frio. O coração parecia morto dentro do peito, como um relógio que parou e ninguém foi avisar. As pessoas passavam pela rodoviária de vez em quando, com malas, com pressa, com destino. Ninguém olhava para ela, ninguém parava. Era como se ela fosse invisível, parte da mobília, parte do frio, parte do nada. Então um homem parou na frente dela. Tinha 3 crianças ao lado. Clara ergueu os olhos devagar pela neve que tinha pousado nas pestanas dela. Seria só um gesto de gentileza qualquer? Daqueles que se esquece em 2 minutos? Ou seria o momento em que tudo mudaria sem que ela ainda soubesse? O homem se abaixou até ficar na altura dos olhos dela. E quando fez isso, Clara viu de perto o rosto dele. Cabelos escuros salpicados de neve, olhos que carregavam algo que ela reconheceu imediatamente, sem conseguir explicar bem por quê. Talvez cansaço, talvez tristeza. Talvez a mesma coisa que ela carregava, mas guardada de um jeito diferente. Mais ordenado, mais discreto, mais protegido das crianças que estavam atrás dele. As 3 crianças ficaram juntinhas, os fôlegos formando pequenas nuvens brancas no ar gelado da noite. "Tá esperando alguém?" perguntou o homem. Clara balançou a cabeça. A voz saiu fraca, quase sumida. Os ônibus pararam de circular. "Há quanto tempo você está aqui?" Ela não respondeu logo. O tempo tinha ficado turvo depois que o marido a empurrou para fora da porta. Depois que ele jogou os pertences dela no corredor com aquela frieza calculada de quem praticou o gesto na imaginação, muitas vezes antes de ter coragem de fazer de verdade. Depois que os vizinhos se afastaram e fecharam as portas um por um, como se a desgraça dela fosse contagiante. A rodoviária era o único lugar com um banco e um teto que ela tinha conseguido alcançar. "Um tempo", disse ela. A criança menor, um menino que parecia ter uns 6 anos, puxou a manga do casaco do pai com aquela delicadeza específica das crianças, que já aprenderam que precisam ter cuidado com os adultos. "Pai, ela tá com muito frio." O homem olhou para o filho, depois olhou de volta para Clara. Parecia estar tomando uma decisão, passando por dentro dele algum tipo de cálculo que não era de números, mas de coisas mais difíceis de medir. "Você tem algum lugar para ir hoje à noite?" Clara queria mentir. Queria tanto mentir. Queria dizer que sim, que tinha um quarto reservado, que uma amiga estava à espera dela, que havia alguém em algum lugar do mundo preocupado com ela naquele momento. Mas a verdade pesava demais no peito. E ela estava cansada demais de carregá-la, cansada de fingir, cansada de ocupar menos espaço do que merecia para que a vida fosse mais fácil para os outros. "Não", disse ela, e a palavra saiu limpa, sem enfeite, sem pedido de desculpa. A filha do meio, uma menina de cabelos castanhos presos em 2 tranças que precisavam ser refeitas, se aproximou devagar. "A gente não pode deixar ela aqui." "A Inês está certa", disse o mais velho. Era um rapaz de uns 12 anos, alto e sério, com um jeito de olhar que parecia mais velho do que o corpo que carregava. "Tá frio demais." O homem se levantou devagar, olhou para os filhos e depois para Clara. Algo mudou no rosto dele, alguma decisão finalmente tomada de vez, sem volta. "Sou João Figueiredo", disse ele. "Esses são meus filhos, Alexandre, Inês e o Tomás." Clara puxou o tecido fino do vestido em volta dos joelhos.
Clara, disse ela. Só isso, como se já não houvesse mais sobrenome para dar. Como se a outra metade do nome tivesse ficado na porta de um apartamento em Alcântara. João tirou o casaco e estendeu para ela sem cerimônia. Bota isso. Não precisa. Vai congelar sem ele. O tom não admitia discussão. Era a voz de alguém que já tinha aprendido que gentileza sem firmeza não chega a lugar nenhum. Clara pegou o casaco. Ainda estava quente do corpo dele. Envolveu os ombros com aquele calor emprestado e sentiu, pela primeira vez em horas, que alguma coisa no mundo físico ainda podia ser boa. Meu carro tá ali na frente, disse João. Vem com a gente. Você pode entrar em Aquentão na nossa casa, comer alguma coisa. Temos um quarto de hóspedes. Você pode ficar essa noite. Clara ficou olhando para ele. Estranhos não faziam isso. As pessoas não saíam por aí recolhendo mulheres aleatórias de rodoviárias. Ela tinha aprendido isso nas últimas 12 horas. O mundo era cheio de portas fechadas e costas viradas. Por quê? Ela perguntou. João olhou para baixo, para os filhos, e depois de volta para ela. Porque meus filhos estão certos. Tá frio demais. O Tomás estendeu a mãozinha enluvada e pegou a mão de Clara. Os dedinhos eram pequenos e quentes, mesmo por cima da luva. Vem, a nossa casa tem lareira. Clara sentiu alguma coisa rachar dentro do peito. Não quebrar, só rachar. O suficiente para deixar entrar um pouquinho de calor. Ela se levantou com as pernas tremendo. Os papéis do divórcio caíram do colo no banco, mas ela não foi buscar. Não queria mais eles. O carro do João era um SUV escuro com cadeirinhas no banco de trás. O Alexandre subiu na frente. A Inês e o Tomás foram para o banco do meio. Clara entrou lá atrás, ainda com o casaco do João. A viagem durou uns 15 minutos pelas ruas cheias de neve. Ninguém falou muito. O Tomás ficou cantarolando baixinho alguma coisa que Clara não conseguiu identificar. A Inês ficou se virando para olhar para ela, os olhos cheios de perguntas que a menina não fez. A casa do João ficava no final de uma rua tranquila. Era uma casa de 2 andares, de pedra, com uma luz na varanda que jogava um amarelo quentinho sobre a neve. Por dentro cheirava a pinheiro e a alguma coisa assada que ainda estava no ar, fantasma de uma refeição anterior. A Inês já estava tirando as botas antes mesmo de entrar direito. Tira o calçado, ela falou para Clara. O meu pai é esquisito com o chão molhado. Clara saiu dos sapatinhos rasos, os pés estavam entorpecidos. Vai sentar perto da lareira, disse o João, tirando o próprio casaco na entrada. Eu faço um café. A sala tinha uma lareira de pedra com brasa ainda acesa. Clara afundou no sofá e abriu as mãos na direção do calor. Devagar, dolorosamente, a sensação foi voltando para os dedos. As 3 crianças se acomodaram ao redor dela, como pássaros. O Tomás sentou no chão perto dos pés dela. A Inês subiu no braço do sofá. O Alexandre ficou de pé perto da lareira, observando Clara com olhos cuidadosos. Por que você estava na rodoviária? O Tomás perguntou. Tomás? O Alexandre falou seco. Não fica sendo intrometido. Tudo bem, Clara disse baixinho. Ela olhou para o rosto aberto do menino e decidiu ser honesta de um jeito que não machucasse ninguém. Não tinha mais lugar para eu ir. Igual a gente depois que a mãe morreu, a Inês falou. A sala ficou parada. Clara ergueu os olhos para a menina. A gente também não tinha para onde ir, a Inês continuou. A vovó e o vovô queriam que a gente fosse para o Alentejo, mas o pai falou que não. Falou que o lugar da gente era aqui. O João apareceu na porta com uma caneca de café. Entregou para Clara sem olhar nos olhos dela. Crianças, vai se preparar para dormir. Mas pai, as crianças se dispersaram. Clara ouviu passos na escada, barulho de água correndo, vozes distantes. João sentou na poltrona do outro lado da lareira. Desculpa, Inês. Ela não sabe muito quando parar. Tá tudo bem. Clara envolveu as mãos na caneca. O calor chegou como uma misericórdia. Sinto muito pela sua esposa. Algo passou pelo rosto do João rápido, como uma nuvem. Faz 18 meses. Não é muito tempo suficiente para aprender a continuar. Ele olhou para ela de frente pela primeira vez. O que aconteceu com você hoje?
Clara tomou um gole de café. Era forte e levemente adoçado. O meu marido pediu o divórcio. Disse que eu era inútil porque não posso ter filhos. As palavras saíram chatas, como fatos lidos num jornal. Ela tinha achado que iam doer mais do que isso, mas elas simplesmente ficaram ali no ar entre os dois, sem enfeite, sem drama. A mandíbula do João ficou tensa. Isso não é verdade. Qual parte? Nenhuma das duas. Clara olhou para o café. Você não me conhece. Eu sei que você não é inútil. João se inclinou para frente, os cotovelos nos joelhos. E eu sei que qualquer pessoa que joga alguém para fora de casa numa tempestade de neve é quem tem o problema. Não você. Alguma coisa na garganta de Clara ficou apertada. Ela concordou com a cabeça porque não conseguia falar. O quarto de hóspedes é lá em cima, disse o João depois de um momento. Segunda porta à esquerda. Tem toalhas no banheiro. Faz uso do que precisar. Eu vou embora de manhã. Não precisa. Clara olhou para ele surpresa. O quê? João se levantou e foi até a lareira. Colocou mais um pedaço de madeira, observou as chamas pegarem. Fica o tempo que precisar. Alguns dias, uma semana, o que for necessário para você se organizar. Você não me conhece, Clara disse de novo. Não. João se virou para encarar ela. Mas os meus filhos estão me observando para ver como eu reajo a alguém em dificuldade. Eu quero que eles aprendam que a gente ajuda quando pode, que a gente não vira as costas para quem precisa. Clara sentiu a rachadura no peito abrir um pouquinho mais. Obrigada. Não me agradeça ainda. O João quase sorriu. Você ainda não nos viu na hora do café da manhã. Fica barulhento. Naquela noite, Clara ficou deitada na cama do quarto de hóspedes, embaixo de um edredom grosso. Conseguia ouvir a casa se acomodando ao redor dela. Passos lá em cima, uma porta fechando, o aquecimento ligando. Pela primeira vez em anos, ela sentiu alguma coisa parecida com segurança. Não era a segurança de quem tem tudo resolvido. Era a segurança menor, mais frágil, de quem tem um teto e não está sozinho no frio. Acordou com luz do sol entrando pelas janelas desconhecidas. Por um segundo não lembrou onde estava. Aí voltou tudo de uma vez. A neve, a rodoviária, o João e os filhos dele. Lá embaixo, encontrou o caos. O Tomás estava chorando porque não achava o livro que tinha que devolver na biblioteca. A Inês estava brigando com o Alexandre sobre quem tinha que dar comida para o cão. O João estava no fogão fazendo panquecas com uma mão e arrumando as lancheiras com a outra. Ele ergueu os olhos quando Clara apareceu na porta. O café tá fresco. Posso ajudar em alguma coisa? Não precisa. Eu quero. O João passou a espátula para ela sem mais discussão. Vai virando essas enquanto eu acho o livro do Tomás. Clara foi até o fogão. As panquecas chiavam. A Inês apareceu do nada ao lado dela. Você gosta de pepitas de chocolate? A menina perguntou. Gosto sim. Eu também. O pai nunca põe suficiente. Clara sorriu e pegou o saco de pepitas que estava na bancada. Espalhou um punhado generoso na próxima panqueca. A Inês abriu um sorriso enorme. Eu gosto de você. Quando o João voltou com o livro da biblioteca, o café da manhã estava na mesa. As crianças comeram como se estivessem morrendo de fome. Clara ficou no canto com o café e ficou observando eles. Era assim que uma família parecia por dentro, barulhenta e bagunçada e cheia de vida. Depois que as crianças foram para a escola, o João lavou a louça enquanto Clara secava. Trabalharam em silêncio confortável. Preciso ir para o trabalho hoje, disse o João no final. Você é bem-vinda a ficar aqui. Faz como se fosse a sua casa. O que você faz? Tenho uma empresa de tecnologia. Desenvolvimento de software. Clara assentiu. Isso explicava a casa boa e a oferta feita com tanta facilidade. E você? O João perguntou. O que você fazia antes? Antes do casamento? Isso, estava na faculdade, administração. Larguei quando casei. O marido dizia que não precisava terminar, que ele ganhava o suficiente para os dois. Ela colocou um prato na escorredeira. E eu acreditei nele. Você quer voltar? A pergunta a pegou de surpresa. Para a faculdade. Para o que você deixou para trás.
Clara olhou pela janela para a neve derretendo na luz da manhã. Não sei mais o que eu quero. Tudo bem, o João disse. Você tem tempo para descobrir. Ele foi embora 1 hora depois. Clara passou o dia explorando a casa em pequenos pedaços. Lavou o vestido na lavanderia. Leu um livro da estante do João. Fez sopa com o que achou na geladeira. Quando as crianças chegaram da escola, encontraram ela na cozinha. Você ainda está aqui, o Tomás falou, o rosto se abrindo num sorriso enorme. Ainda estou, Clara confirmou. E aquilo virou padrão. Os dias foram virando 1 semana. O João ofereceu pagar ela para ajudar com a casa. Clara recusou no começo, mas ele insistiu. Ele precisava de alguém para cuidar da bagunça toda, garantir que as tarefas fossem feitas e as lancheiras arrumadas e a casa não desmoronasse. Não era caridade, ele disse. Era um emprego. Clara aceitou porque precisava de alguma coisa para se agarrar, alguma coisa que fizesse ela se sentir menos um peso e mais alguém que pertencia àquele lugar. Ela saiu do quarto de hóspedes e foi para um quartinho ao lado da cozinha, que o João disse que tinha sido o escritório da esposa. Tinha uma escrivaninha e uma janela que dava para o quintal. Clara desempacotou o pouco que tinha conseguido pegar do apartamento antigo. Não demorou muito. A vida inteira dela cabia em 2 bolsas. Mas enquanto colocava os livros na prateleira e pendurava as roupas no armário, alguma coisa mudou por dentro. Aquilo ainda não era o lar dela, mas podia vir a ser. 3 semanas se passaram antes de Clara perceber que tinha parado de se enrijecer quando alguém entrava num cômodo. Ela estava dobrando roupa na sala quando o João chegou mais cedo do trabalho. As mãos dela continuaram se mexendo, firmes sobre o algodão quente. Antes ela teria congelado. Antes ela teria ficado esperando para ver se tinha feito alguma coisa errada. O João largou a pasta perto da porta e afrouxou a gravata. Como foi o dia? Bom, Clara disse. O Tomás tirou 10 na prova de ortografia. Ele me contou que você fica praticando com ele toda a noite. Ele só precisava de alguém que ficasse ouvindo. Ela dobrou uma camiseta. A Inês entrou para o time de basquete. O João sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Ela não me contou que tinha ido às seleções. Ela estava nervosa que você ficasse decepcionado se não passasse. Eu não ia ficar. Eu sei, Clara disse com cuidado, mas ela tem 10 anos. Nem sempre ela sabe disso. O João sentou no braço do sofá. Parecia cansado. Eu perco as coisas importantes. Você está fazendo o melhor que pode. O meu melhor, às vezes, não é suficiente. Ele esfregou o rosto com as mãos. A Sara teria sabido das seleções. Teria estado lá. Sara. Era a primeira vez que ele tinha dito o nome da esposa em voz alta, perto de Clara. A palavra ficou no ar como fumaça. Clara pousou a camiseta que estava dobrando. Você não consegue ser 2 pessoas. Eu sei. O João se levantou e pegou a pasta. Eu só gostaria de não ter que escolher entre o trabalho e estar aqui. Ele subiu antes que Clara conseguisse responder. Ela ouviu a porta do quarto dele fechar. Naquela noite, Clara ficou deitada no quartinho olhando para o teto. Estava ali há quase 1 mês. Tinha uma rotina. Tinha um propósito. Mas por baixo de tudo aquilo, a voz velha ainda sussurrava. Você é temporária. Você é conveniente. No momento em que eles não precisarem mais de você, você vai estar de volta naquele banco. Ela pressionou as palmas das mãos nos olhos e tentou calar a voz. Mas ela persistia, familiar e cruel. A mesma que tinha morado na cabeça dela pelos 6 anos de casamento. A mesma que o marido tinha alimentado toda vez que ela não conseguia engravidar. Inútil, quebrada. Não é suficiente. De manhã cedo, a Inês teve um colapso por causa de uma tarefa de matemática. Ficou sentada na mesa da cozinha, com as lágrimas escorregando pelo rosto, amassando folha atrás de folha. Não consigo fazer isso, a menina disse. Sou burra. Clara puxou uma cadeira e sentou do lado dela. Você não é burra. Então por que eu não entendo? Porque é difícil. E as coisas difíceis levam tempo. Clara abriu uma das folhas amassadas com cuidado. Me mostra onde você está travando. Elas trabalharam nos exercícios juntas. Clara não deu as respostas. Fez perguntas até que a Inês chegasse nelas por conta própria.
Quando a menina finalmente entendeu, o rosto dela inteiro acendeu. Entendi. Entendeu sim. A Inês jogou os braços no pescoço de Clara. O abraço foi repentino e forte, daqueles que não pedem licença porque são genuínos demais para isso. Obrigada. Clara ficou muito quieta. Não conseguia lembrar quando tinha sido a última vez que alguém tinha abraçado ela assim, como se ela importasse de verdade. De nada, ela sussurrou. O Alexandre era mais difícil de alcançar. Ele observava Clara com olhos cuidadosos, sempre educado, mas distante. Fazia as tarefas sem que ninguém pedisse, ajudava no jantar, nunca reclamava. Uma noite, Clara o encontrou sentado nos degraus da varanda no escuro. "Tá frio aqui fora", ela disse. O Alexandre deu de ombros. Estava com o casaco velho do pai, largo demais nos ombros. Clara sentou do lado dele. "Quer falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o que te trouxe aqui para fora?" O Alexandre ficou mexendo num fio solto do casaco. "Você acha que meu pai tá bem?" A pergunta a surpreendeu. "Por que você pergunta? Ele tá diferente ultimamente." Sorri mais. "Mas às vezes eu pego ele com cara de tristeza quando ele acha que ninguém tá olhando." O Alexandre olhou para ela de frente. "É por causa de você?" O estômago de Clara apertou. "Acho que não. Não tô falando de um jeito ruim." O menino puxou o casaco mais perto. "Quero dizer que talvez ele fique triste porque gosta de você e acha que não deveria." Clara não conseguiu respirar direito. "Tudo bem se ele gostar," o Alexandre disse rápido. "Eu só precisava saber se você vai ficar." "O quê? Todo mundo vai embora uma hora ou outra. A mãe não queria ir, mas foi. E eu sei que você tá aqui porque o meu pai paga você. Então eu precisava saber se você vai embora também." Clara ficou olhando para esse menino sério que estava tentando segurar tudo no lugar com as próprias mãos. Pensou em mentir, em dar uma resposta fácil. Mas ele merecia mais do que isso. "Eu não sei o que vai acontecer," ela disse com honestidade. "Mas eu não tô planejando ir embora agora. E se isso mudar, eu prometo que te aviso primeiro." O Alexandre assentiu devagar. "Tá bom." Ficaram um tempo sentados em silêncio. Depois o menino se levantou e entrou. Clara ficou nos degraus com o coração batendo rápido demais. Ela não tinha se permitido pensar no João daquele jeito. Não podia se dar ao luxo. Ele era o empregador dela, o refúgio dela, a pessoa que a tinha salvado de congelar numa rodoviária. Mas ela tinha notado coisas. O jeito que ele ria das piadas terríveis do Tomás. O jeito que ele ouvia quando os filhos falavam, mesmo quando estava exausto. O jeito que tinha dado espaço para ela se curar sem exigir nada em troca. E sim, ela tinha notado como ele às vezes olhava para ela. Olhadas rápidas quando ele achava que ela não estava prestando atenção. O jeito que a mão dele ficava parada perto do cotovelo dela quando ela alcançava alguma coisa numa prateleira alta, pronto para segurar se ela precisasse. Mas querer alguma coisa e merecer eram coisas diferentes. Clara tinha aprendido essa lição bem. 2 meses depois, o João convocou uma reunião de família. As crianças se reuniram na sala com graus variados de curiosidade. Clara começou a sair, mas o João a segurou. "Isso é com você também," ele disse. Ela sentou na poltrona perto da lareira, enquanto o João ficou de pé na frente de todos. "Quero conversar sobre como as coisas estão indo, com a Clara aqui." O Tomás saltou no sofá. "Eu gosto. Ela faz biscoitos muito bons." "Não é só por causa dos biscoitos," a Inês disse. "Ela ajuda em tudo." O Alexandre não falou nada, mas concordou com a cabeça. O João olhou para Clara. "Os meninos e eu conversamos e a gente concorda. Gostaríamos que você ficasse de forma permanente, não como ajuda temporária, como parte da família." A garganta de Clara ficou apertada. "Eu sei que você está preocupada em ser um peso," o João continuou. "Por isso quero tornar isso oficial. Estou oferecendo uma vaga de verdade. Gestora da casa, salário justo, plano de saúde, tudo certinho. Você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Eu quero." A voz do João era firme. "Você trouxe de volta para esta casa algo que a gente tinha perdido. Você se importa com os meus filhos. Eles se importam com você. E honestamente a gente funciona melhor com você aqui."
Clara olhou para os 3 rostos que estavam esperando a resposta dela. A Inês esperançosa, o Tomás animado, o Alexandre cauteloso, mas aberto. E você? Ela perguntou para o João baixinho. O que você quer? Algo brilhou nos olhos dele. Eu quero que você fique. As palavras carregavam um peso maior do que o sentido simples delas. Clara sentiu aquele peso pousar no peito dela. Tá bom, ela disse. Eu fico. O Tomás gritou de alegria. A Inês sorriu enorme. O Alexandre deu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. O João ficou com o olhar preso no dela por mais um momento. Depois pigarreou e começou a falar de logística, de números de salário, de benefícios, de documentação. Mas Clara mal ouviu. Estava ocupada demais tentando entender o calor que estava se espalhando pelo peito dela. A sensação de que talvez, só talvez, ela tivesse encontrado alguma coisa que valia a pena segurar. Naquela noite, o João foi até o quartinho dela com uma pasta de papéis. Contrato, documentação de emprego, formulários de benefício. Quero que tudo seja oficial, ele disse, deixando a pasta na escrivaninha. Para não ter dúvida, você não é hóspede, não está fazendo favor para ninguém. Esse é o seu trabalho e você tem direito a tudo que vem com ele. Clara pegou o contrato. O salário que ele tinha colocado era generoso, mais do que generoso. Isso é demais. É o preço de mercado para alguém gerenciando uma casa e 3 filhos. O João se apoiou na porta. Não se subvalorize, Clara. Ela ergueu os olhos para ele. Por que você faz isso? Porque você merece estabilidade. Porque você é boa nisso. Porque os meus filhos estão mais felizes do que estavam em 18 meses. Ele encontrou o olhar dela. Porque você merece se sentir segura. A visão de Clara embaçou. Ela piscou forte. Não me agradeça, só fica. Depois que ele saiu, Clara leu o contrato inteiro 2 vezes. Tudo estava escrito com clareza. Expectativas, remuneração, folgas. Era profissional e completo e completamente legítimo. Mas por baixo da formalidade, ela conseguia ler o que ele não tinha dito com palavras. Eu preciso de você aqui. Por favor, não vá embora. Os meses que se seguiram foram os mais felizes que Clara conseguia se lembrar. Ela entrou no ritmo da família. Aprendeu que o Alexandre amava documentários de ciência e odiava ervilhas. Que a Inês falava por horas se você deixasse, pulando de assunto em assunto sem parar. Que o Tomás tinha pesadelos às vezes, e a única coisa que ajudava era alguém sentar com ele até ele adormecer de novo. Aprendeu que o João tomava café sem açúcar e sem leite, que ele trabalhava demais e dormia de menos, que ele carregava o luto de um jeito quieto, dobrando ele nos cantos dos dias, onde os filhos não vissem. E ela começou a sentir algo perigoso. Aquilo foi chegando devagar. O jeito que o coração dela dava um tropeço quando o João entrava num cômodo. O jeito que ela arranjava desculpas para ficar acordada mais tarde, para eles poderem conversar depois que as crianças dormiam. O jeito que ela ficava olhando para ele com os filhos e pensava em como seria se tudo aquilo fosse de verdade dela. Mas ela esmagava esses pensamentos toda vez que vinham à tona. Aquilo não era real, era um emprego. Ela era a gestora da casa, nada mais. O João parecia estar travando a mesma batalha. Ela o pegava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia nomear direito. Ele começava a estender a mão na direção dela e então recuava, como se tivesse se queimado. Ficava perto demais na cozinha e então se afastava. Os dois circulavam um ao redor do outro com cuidado, os dois com medo de cruzar uma linha que destruiria tudo. Aí veio o telefonema. Clara estava fazendo o jantar quando o João chegou mais cedo do trabalho. O rosto dele estava indizível. A gente pode conversar? Ele perguntou. O estômago dela afundou. O que foi? Nada de errado. Eu só recebi uma proposta. Ele largou a pasta. Um contrato grande, do tipo que pode triplicar o faturamento da empresa. Isso é bom, não é? É, mas tem um porém. O João passou a mão pelo cabelo. Eles querem que eu fique em Lisboa 6 meses presencialmente, tempo integral. Clara parou com a mão no fogão. 6 meses?
Eu teria que me mudar, achar um apartamento, ficar de segunda a sexta no mínimo. Ele olhou para ela. Não sei como fazer isso e cuidar dos meus filhos ao mesmo tempo. Você leva eles junto. Tirar eles da escola, dos amigos, da única casa que eles conhecem com a mãe deles. O João balançou a cabeça. Não consigo pedir isso. Então recusa. Essa oportunidade não vai aparecer de novo. Ele sentou na mesa, de repente parecendo exausto de verdade. Esse é o tipo de contrato que garante o futuro deles. Faculdade, segurança, tudo que eu venho construindo. Clara desligou o fogo e sentou do outro lado da mesa. O que você quer fazer? Não sei. O João encontrou os olhos dela. O que você faria? A pergunta a pegou de surpresa. Ele estava pedindo a opinião dela, como se ela tivesse algo a dizer no futuro da família dele. Como se ela fosse parte daquela equação. Eu acho, ela disse devagar, que seus filhos precisam de você mais do que precisam de dinheiro. Eles precisam dos dois. Não, eles precisam de você. Presente, vivo, não dividido entre duas realidades e afogando em pressão. Clara se inclinou para frente. Mas se esse contrato é realmente tão importante, então encontra um jeito de manter todo mundo junto. Não tem como. Tem sim. As palavras saíram antes que ela pudesse segurar. Leva a família inteira. O João ficou olhando para ela. O quê? A gente se muda por 6 meses. 6 meses não é para sempre. Crianças se adaptam. São resilientes. Clara sentiu o coração disparar, mas continuou. Eu consigo gerenciar a transição, achar escolas, arrumar a nova casa, manter tudo funcionando enquanto você foca no trabalho. Clara, eu não posso pedir isso. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Ela segurou o olhar dele. Deixa eu fazer isso. Deixa eu ajudar. Algo quebrou na expressão do João. Ele estendeu a mão por cima da mesa e pegou a mão dela. A palma dele era quente na dela. Por quê? Ele perguntou baixinho. Porque eu te amo. Porque eu amo seus filhos. Porque a ideia de ficar longe de qualquer um de vocês faz o meu peito doer. Mas ela não conseguiu dizer isso. Então disse, porque você fez o mesmo por mim. O polegar do João passou de leve pelos nós dos dedos dela. Faria mesmo. Ficaram ali na cozinha com o jantar esfriando no fogão. O João não soltou a mão dela. Se a gente fizer isso, disse ele no final, a gente faz direito. Eu acho um lugar grande o suficiente para todo mundo. Você recebe um aumento por gerenciar uma mudança inteira. E a gente senta com as crianças hoje à noite para ter certeza que estão bem com a ideia. Tá bom. A voz do João ficou mais baixa. Clara, eu preciso te falar uma coisa. O fôlego dela prendeu. O quê? Esses meses com você aqui, te vendo com os meus filhos, te conhecendo. O João se levantou e a levantou junto, ainda segurando a mão dela. Não consigo mais ficar fingindo que não sinto o que sinto. Sentir o quê? Que eu te amo. As palavras saíram ásperas, como se tivessem sido seguradas por tempo demais. Estou apaixonado por você, Clara. Faz semanas, talvez mais. E eu sei que isso complica tudo. Eu sei que sou o seu empregador e que isso te coloca numa posição impossível. Mas eu não consigo ir para São Paulo e ficar 6 meses fingindo que não quero isso, que não quero você. Clara não conseguia respirar. Não conseguia pensar, só conseguia olhar para aquele homem que tinha tirado ela da neve e dado a ela uma vida e que agora estava oferecendo algo que ela tinha achado que nunca mais ia ter. Fala alguma coisa, o João disse. Eu também te amo. As palavras vieram de uma vez. Eu fiquei tentando não amar. Fiquei com tanto medo de estragar tudo, de perder tudo, se você não sentisse o mesmo. Mas eu sinto. Eu te amo. O João tomou o rosto dela nas 2 mãos. Você não vai perder nada. Você não sabe disso. Sei sim. Ele encostou a testa na testa dela. Porque eu não vou te soltar. Aí ele a beijou, suave e certo. E Clara sentiu cada parede que tinha construído desabar de uma vez. Quando finalmente se separaram, Clara estava tremendo. O que a gente faz agora? Ela sussurrou. O João sorriu de verdade, cheio, sem reserva. Agora a gente conta para as crianças que vamos nos mudar. As crianças receberam a notícia melhor do que o esperado.
O Tomás ficou animado com a ideia de ver o castelo de São Jorge de perto. A Inês ficou preocupada com perder o time de basquete. O Alexandre fez perguntas práticas sobre escolas e logística. Mas naquela noite, depois que todo mundo foi dormir, Clara ouviu passos no corredor, uma batida suave na porta. "Pode entrar", ela disse. O Alexandre apareceu na porta de pijama. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro." O menino sentou na beira da cama dela. "Você e o meu pai estão juntos agora?" O coração de Clara disparou. "O que te faz pensar isso? Ele olha para você diferente. E você olha para ele diferente também." O Alexandre mexeu na borda do edredom. "Só quero saber se é de verdade ou se você está fazendo isso porque ele paga o seu salário." A pergunta chegou como água fria. Ela tinha se deixado levar tanto pelos sentimentos que não tinha parado para pensar em como aquilo parecia. Ela era a empregada dele. Ele pagava o salário dela. O desequilíbrio de poder era inegável. "É de verdade", ela disse baixinho. "Eu prometo que é." "Tá bom." O Alexandre se levantou para ir, aí se virou de volta. "Só não machuca ele. Ele já sofreu muito." Depois que o menino saiu, Clara ficou sentada no escuro sozinha. As palavras do Alexandre se misturavam com as mais velhas e mais cruéis que moravam na cabeça dela. "Você é inútil. Você não pode dar a ele o que ele precisa. Você é só conveniente." Ela pressionou as mãos no rosto. O que ela estava fazendo? O João estava oferecendo tudo, mas o que ela tinha a oferecer de volta? Não conseguia ter mais filhos. Não conseguia ser o que a Sara tinha sido. Ela era só uma mulher quebrada que ele tinha encontrado numa rodoviária. Nas 2 semanas seguintes, Clara jogou as energias todas no planejamento da mudança. Pesquisou escolas, achou um apartamento em Lisboa, grande o suficiente para todos. Organizou caminhão de mudança e coordenou datas e criou planilhas para tudo. O João percebeu o afastamento. Ela via nos olhos dele quando ela se desviava do toque dele ou arranjava desculpa para não ficar a sós. "Conversa comigo", ele disse uma noite depois que as crianças dormiram. "Não tem nada para conversar. Tô só ocupada com a mudança." "Clara", ele pegou a mão dela. "O que está acontecendo?" Ela olhou para as mãos juntas. "Estou com medo." "De quê?" "De que isso seja um erro, de machucar seus filhos, de você acordar um dia e perceber que eu não valho." As palavras saíram todas de uma vez. "Eu não posso ter mais filhos, João. Não consigo substituir a Sara. Sou só a mulher que você contratou para cuidar da sua casa." O João a puxou para perto. "Para." "É verdade. Não é." Ele ergueu o queixo dela até ela ter que olhar nos olhos dele. "Eu não quero que você substitua a Sara. Não preciso de mais filhos. E você não é só nada. Você é a Clara. Você é a mulher que ama os meus filhos como se fossem dela. Que fez essa casa virar um lar de novo. Que teve coragem de reconstruir a vida do zero." "Não sou corajosa." "Sim, você é." A voz dele era firme. "Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço." Clara sentiu as lágrimas escorregarem pelo rosto. "E se eu estragar tudo? Aí a gente resolve junto." O João limpou as lágrimas com o polegar. "Mas você tem que parar de fugir. Para de esperar o momento em que eu vou perceber que você não é suficiente, porque isso não vai acontecer." Ela queria acreditar nele, mas o medo ainda estava lá, frio e familiar. A mudança para Lisboa aconteceu em setembro. O apartamento que o João tinha alugado ficava num prédio com porteiro e vista para o Tejo. As crianças ganharam quartos próprios. Clara tinha um cantinho que usava de escritório. Deveria ter parecido um recomeço, mas ela não conseguia se livrar da sensação de estar de mentirinha, de que qualquer hora alguém ia perceber que ela não pertencia ali. O trabalho do João o consumiu. Ele saía cedo e chegava tarde, exausto e distraído. As crianças sofreram para se adaptar às escolas novas. A Inês chorou para dormir na primeira semana. O Tomás teve pesadelos de se perder no metro. O Alexandre ficou quieto e fechado. Clara segurou tudo durante o dia, mas à noite ficava acordada se perguntando se tinha cometido um erro enorme. Se ter empurrado por aquela mudança tinha sido egoísta da parte dela.
se ela tinha atrapalhado a cura dessa família por precisar se sentir necessária. Um mês depois, encontrou a Inês sentada na varanda de saída do quarto dela. Você não pode ficar aí fora, Clara disse. Eu sei. A Inês não se mexeu. Clara saiu e sentou do lado dela. A cidade se abria lá embaixo, toda luz e movimento. Tô com saudade de casa, a Inês disse. Eu sei, saudade do meu time de basquete, das minhas amigas, da mãe. A voz da menina quebrou. E fico com culpa de sentir saudade dela porque você tá aqui e você é legal e eu gosto de você, mas você não é ela. A garganta de Clara apertou. Eu não tô tentando ser ela. Eu sei. Mas o meu pai olha para você do jeito que ele olhava para a mãe, e isso me dá a sensação de que eu devia esquecer ela. O seu pai amou a sua mãe. Ainda ama. Isso não vai embora só porque ele também me ama. Clara pegou a mão da Inês. Amor não é substituição. Não é um ou outro. O coração tem espaço para os dois. A Inês olhou para ela com os olhos vermelhos. O seu também tem? A pergunta parou Clara. Ela pensou na Sara, na mulher cujo escritório ela tinha ocupado, cuja família tinha entrado, cujo marido ela tinha se apaixonado. Ela tinha tomado tanto cuidado para não invadir a memória da Sara, com tanto medo de ser vista como uma substituta. Mas talvez essa fosse a pergunta errada. Talvez não se tratasse de substituição de jeito nenhum. Sim, ela disse, o meu coração também tem espaço para sua mãe, porque ela fez você. Ela fez os seus irmãos. Ela fez o seu pai ser o homem que eu amo. Eu não a conheci, mas sou grata por ela todo dia. A Inês encostou no ombro de Clara. Eu acho que ela teria gostado de você. Clara envolveu o braço na menina. Espero que sim. Depois daquela noite, algo mudou. As crianças pararam de lutar contra a mudança e começaram a aceitar. Fizeram amigos nas escolas novas, exploraram a cidade nos fins de semana, construíram novas rotinas, e Clara começou a acreditar de verdade que podia pertencer ali. O João percebeu a mudança. Chegou cedo numa sexta e encontrou Clara ajudando o Tomás com um projeto de ciências na mesa da cozinha. Olha, pai, o Tomás disse, levantando um vulcão de argila pintada. A Clara me ajudou a fazer. Ficou ótimo. O João encontrou os olhos de Clara por cima da cabeça do filho. Algo quente passou entre os dois. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, o João puxou Clara para o sofá do lado dele. Preciso te falar uma coisa, ele disse. O estômago dela apertou. O quê? Você tinha razão em trazer todo mundo para cá. Isso foi bom pra gente. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Não só o lado do trabalho. Tudo. Estar aqui juntos. Virar uma família de verdade. A gente já era uma família antes. Não. Antes éramos pessoas morando na mesma casa. Agora somos mais do que isso. O João se virou para encarar ela de frente. Eu quero tornar isso permanente. Clara. Não só o emprego. Não só morar junto. Quero que você case comigo. O fôlego de Clara parou. Eu te amo, o João disse. Os meus filhos te amam. Você ama a gente. E eu sei que você tá com medo. Eu sei que você acha que não é suficiente. Mas você tá errada. Ele tomou o rosto dela nas mãos. Você é tudo. E eu não quero passar mais um dia sem que você saiba disso. Não posso te dar filhos. Não me importo. Todo mundo se importa na hora. Não eu. A voz do João era absoluta. Eu tenho 3 filhos que precisam de uma mãe mais do que precisam de irmãos. Eu tenho uma parceira que me faz uma pessoa melhor. Isso é suficiente. Mais do que suficiente. Alguma coisa dentro de Clara se abriu de vez. A voz, que tinha sussurrado inútil por tanto tempo, finalmente ficou quieta. Sim, ela disse. Sim, eu caso com você. O João a beijou como se tivesse esperado a vida toda por aquela resposta. Casaram em dezembro, uma cerimônia pequena no registro civil com as crianças e alguns amigos próximos. Clara usou um vestido azul simples. O João segurou a mão dela como se tivesse medo que ela desaparecesse. Quando trocaram as alianças, Clara olhou para as 3 crianças que estavam observando. O Alexandre em pé, sério e alto. A Inês com um sorriso enorme, o Tomás na ponta dos pés de ansiedade.
Essa era a família dela agora. De verdade e para valer. Os 6 meses em Lisboa viraram 8, depois 10. O contrato do João foi prorrogado. Clara se matriculou em aulas noturnas na universidade, terminando a graduação em administração que tinha abandonado anos antes. Descobriu que era boa em logística e planejamento. Uma professora a indicou para um estágio numa organização sem fins lucrativos que ajudava mulheres a reconstruir a vida depois do divórcio. Aquele trabalho pareceu chegar em casa. Quando finalmente voltaram para casa, era verão. Tudo estava florindo. Clara ficou de pé no quintal e respirou o ar familiar. É bom estar de volta, o João disse, chegando por trás dela. É, ela concordou. Mesmo que eu não tivesse me importado de continuar em Lisboa. As crianças precisavam voltar para lembrar de onde vieram. O João a virou para encarar ele. E você? Onde você sente que veio? Clara olhou para casa, para a janela onde ela tinha visto o rosto do Tomás colado no vidro pela primeira vez. Para a varanda onde tinha conversado com o Alexandre naquela noite fria. Para a cozinha onde tinha feito 1000 refeições para essa família. Daqui, ela disse. Agora eu vim daqui. Clara terminou a graduação no ano seguinte e começou um mestrado em serviço social. Conseguiu um emprego num centro de apoio à mulher, ajudando pessoas a atravessar o depois de casamentos que desmoronaram e vidas que pareciam ter quebrado sem conserto. Cada mulher que entrava pela porta lembrava ela mesma sentada naquela rodoviária. Ela dizia a elas a mesma coisa que o João tinha dito a ela. Você não está quebrada. Você não é inútil. Você está só no começo de algo novo. Os anos foram passando. O Alexandre foi para a universidade. O Tomás cresceu alto e sério como o irmão mais velho. A Inês se transformou numa adolescente feroz e engraçada que queria mudar o mundo. E Clara continuou construindo. A carreira, a família, a vida. No dia da formatura do ensino secundário da Inês, Clara sentou no auditório entre o João e o Tomás. O Alexandre tinha vindo de propósito da universidade. Estavam todos lá juntos, inteiros. A Inês cruzou o palco para pegar o diploma. Depois, se aproximou do microfone para o discurso da oradora da turma. Eu quero agradecer a minha família, ela começou. Os olhos dela encontraram os deles na plateia. Meus irmãos, que me deixaram louca, mas sempre estiveram do meu lado. Meu pai, que me mostrou o que significa nunca desistir. E a Clara, ela disse o nome com tanto calor que os olhos de Clara encheram imediatamente. 7 anos atrás, a Clara entrou na nossa vida quando a gente estava partido, quando não sabíamos mais como ser família. Ela podia ter ido embora 100 vezes. Podia ter decidido que a gente era trabalhoso demais, que carregava bagagem demais, que tinha dor demais. Mas ela ficou. Ela nos amou quando a gente não tinha certeza de merecer ser amado. Ela se tornou a minha mãe, não porque foi obrigada, mas porque escolheu isso. E essa escolha mudou tudo. A voz da Inês vacilou. Então esse diploma não é só meu. Ele pertence a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Mas especialmente à mulher que me ensinou que família não é sobre sangue. É sobre quem aparece, quem fica, quem te ama mesmo quando é difícil. Clara, isso é para você. O auditório explodiu em palmas. O João apertou a mão de Clara. O Tomás encostou no ombro dela. Clara não conseguia parar de chorar. Naquela noite, depois do jantar de comemoração, depois que os convidados foram embora, Clara ficou no quintal olhando para as estrelas. Ela pensou naquela noite de 7 anos atrás, na neve, na rodoviária, no momento em que o João e os filhos dele pararam na frente dela. Vem com a gente, ele tinha dito, sem saber que estava salvando a vida dela. Ela se sentia inútil, destruída de forma que parecia sem conserto. Mas estava errada. Ela só precisava que alguém lhe mostrasse o próprio valor. O João saiu e a abraçou por trás. Em que você estava pensando na noite em que me encontrou? O João encostou o queixo no ombro dela. Foi a melhor noite da minha vida. Clara se virou nos braços dele. A minha também. Ficaram juntos no quintal que tinham construído, na casa que tinham feito.
cercados pela família que tinham escolhido. Clara tinha finalmente encontrado o lugar onde pertencia, e era exatamente onde ela sempre deveria ter estado.